A Baía dos Sussurros. Introdução. Você já sentiu que o silêncio da água respira? E se eu te disser que, nas margens esquecidas da Amazônia, existe um templo onde o mar sonha, e esses sonhos, quando tocam a nossa pele, mudam quem somos? Hoje, você vai conhecer a história que eu jurei não contar, mas há juramentos que o oceano risca com espuma. Ato 1. Cartas que cheiram a sal. Meu nome é Helena Prado. Sou repórter, ou era, antes de aprender a respirar no escuro. A história começou com uma carta, papel grosso, borda amarelada, o cheiro de umidade antiga. Veio de Belém do Pará, 1927. No selo, um brasão meio borrado. Quem escrevia era o professor Marcelo Azevedo, um erudito de olhar muito claro e hábitos pouco claros, recém-chegado de uma temporada na Arcandos Estudos Estranhos. Ele nunca gostava de dizer o nome da universidade, só a cidade. Encontrei algo que pede olhos e coragem, diziam as primeiras linhas. Preciso de você. Curiosidade alimenta repórteres, mas naquela noite foi outra coisa que me tirou o sono. A última frase, quase um rodapé, escrita em tinta ligeiramente mais escura. Quando o vento soprar de sudeste, ouvirá os sinos sob a água. Traga roupas simples, traga coragem, não traga cruzes. Você já recebeu um convite que não tinha como recusar? Eu sabia que devia ignorar, mas havia no papel uma pulsação, um ritmo de maré. Fiz as malas no amanhecer seguinte e peguei o trem até Santos, depois o vapor costeando a costa até Belém. Foram dias de balanço e noites de convés, em que o casco parecia escutar meus pensamentos e devolvê-los numa língua de bolhas. Belém me recebeu com calor úmido e aquela sensação de cidade que cresceu rápido demais e agora respira pela boca. O mercado Ver-o-Peso era um festival de cheiros. Peixe fresco, ervas, especiarias, promessas de cura, ameaças de feitiço. O professor me esperava num café escuro, onde a luz entrava como se pedisse licença. Ele tinha o rosto cavado de cansaço, mas os dedos vibravam como antenas. Helena, ele disse antes mesmo do cumprimento. Preciso que veja algo. E que me diga se estou ficando louco. Você já reparou como as grandes revelações quase nunca chegam com fanfarra, e sim com a voz baixa de quem tem pressa? O professor abriu uma pasta e, cuidadosamente, colocou sobre a mesa 3 objetos. Um caderno molhado, um mapa manchado de sal e um fragmento de pedra escura, lustrado pelo manuseio. No caderno, letras pequenas descreviam datas e coordenadas, mas de vez em quando a caligrafia cambaleava, como se a mão tivesse tremido diante de um abismo. O mapa trazia a Baía do Marajó desenhada à mão, igarapés serpenteando como veias. E a pedra tinha baixo-relevos que não eram alfabetos. Eram nadadores? Não. Corpos alongados, bocas largas demais, olhos ovais sem pálpebra. E encontrei isso no arquivo de um antigo engenho, no interior da ilha, explicou Marcelo. Pertenceu a um cronista português do século XVI. Ele descreve um templo que surge em maré muito baixa, mas que não é feito para mãos humanas. Ninguém acreditou, claro. Até que uns homens do coronel Belisário começaram a trazer à noite caixas muito pesadas por esse caminho. Aqui, o dedo dele tocou um traço quase apagado, que cortava a lama até desaparecer numa enseada sem nome. E as caixas? Perguntei. O povo da beira diz que alguns ouviram sinos debaixo d'água. Outros juram que viram peixes se ajoelhando. Você riu? Eu também teria rido, se não fosse por um detalhe. O fragmento de pedra, quando tocado, estava frio. Não frio de mineral à sombra, frio como coisa que vive no fundo. E havia um rumor baixo, não no ouvido, mas nos ossos, uma vibração que lembrava um canto. Quero ver esse lugar, eu disse. Hoje à noite. Marcelo assentiu sem surpresa. Ele já sabia que eu iria. Ato 2. A ilha aprende nossos nomes. Dizem que o Marajó não é uma ilha, mas um labirinto de águas. Fomos em uma catraia com motor capenga, guiados por Iara. Nome que parecia piada, mas que ela usava sem rir. Tinha cabelos pretos como lago noturno e olhos atentos de quem conhece marés. Iara evitava olhar nos meus olhos. Parecia ouvir coisas que os outros não ouviam. O vento vira ainda hoje, ela disse, encostando a mão sobre a superfície. Se for, temos que voltar antes do sino. Que sino? Perguntei. O que chama a água, respondeu.
e foi tudo. O caminho estreitou em igarapés sombreados, onde manguezais se curvavam como colunas de um templo vegetal. Senti a umidade arranhando a garganta, a tinta dos mosquitos escrevendo meus pulsos. Em alguns trechos, a água era tão escura que parecia não refletir o céu, mas um outro céu, mais fundo, onde as estrelas não eram nossas. Paramos num ancoradouro improvisado, troncos amarrados, e seguimos a pé, com o professor à frente, mapa em mão, e Yara logo atrás, contando os passos como quem reza. No caminho, ruínas de um engenho, paredes que o sal mastigou. Um sino quebrado, talvez de capela, meio enterrado na lama. Marcelo ajoelhou-se ao lado de marcas de pneu recentes. As caixas, ele disse baixo. Eles vieram esta semana. Eu senti o cheiro antes de ver. Um sal mais velho, um sal que lembra carne. Sabe quando você entra numa igreja vazia e tem certeza de que alguém passou ali há pouco? Era isso. A trilha nos levou a uma enseada rasa. A maré estava descendo, e à medida que o nível da água baixava, algo apareceu, como degraus. Não de pedra comum, era um basalto escuro, polido pelo tempo, formando um caminho que se projetava em direção ao centro da baía, como a língua de uma criatura gigante. Isso é... comecei. O adro, disse Marcelo. O cronista o chama de adro. É onde eles aguardam. Eu quis rir da escolha da palavra eles, mas o vento mudou. Um sopro súbito de sudeste, e com ele, a temperatura do ar. A água respirou. Sabe quando uma sala inteira inala ao mesmo tempo? Ouvi, nítido, o som de sinos longínquos, abafados pela água. Tinham um tom estrangeiro, algo que não obedecia às nossas escalas. O corpo inteiro empalideceu por dentro. Temos que ir, Yara disse, antes que os olhos abram. Quais olhos? Eu insisti, irritada com metade das respostas sendo enigmas. Ela apontou para o fundo. No segundo em que olhei, juro, algo pareceu olhar de volta. Não um ser, mas uma atenção. Não gosto de lembrar desse momento. Foi a primeira vez que o meu nome não me pertenceu. A ilha o aprendeu. Fomos pelo adro, passo após passo, a água na canela, depois nos joelhos, depois descendo de novo, como se o próprio caminho respirasse conosco. O céu pesava. O professor tremia um pouco. As mãos, porém, desenhavam no ar as formas inscritas na pedra, como se verificasse o encaixe entre o mundo e uma língua anterior. Chegamos a uma plataforma circular, com desenhos em relevo, espirais que lembravam correntes. A sugestão de uma coroa que era feita de tentáculos, não de metal. No centro, um óculo negro, uma abertura de onde exalava ar frio. E foi ali, encostando a lâmina da faca naquele círculo, que encontramos o primeiro vestígio humano, um fio de tecido rasgado, impregnado de cheiro de peixe. A bainha tinha a letra B bordada. Belisário, Marcelo sussurrou. Apertei mais a faca na palma, não por coragem, mas por instinto. Você já notou como o corpo aprende a sobreviver antes da mente decidir? Foi quando ouvimos vozes. Não vieram de trás, nem dos lados. Subiam do óculo, como bolhas de ar que estouram em sílabas. O idioma não era o nosso, mas o entendimento sim. Aquilo era invocação. Um coro falava com algo abaixo. Yara segurou meu braço. As caixas, ela disse, quase sem voz. Eles as abriram. O que havia nelas? Perguntei. Presentes. Seus olhos, por um instante, brilharam com uma tristeza antiga. E dívidas. Ato 3. O círculo pelágico. Quando você imagina um culto secreto, talvez pense em capuzes e velas. O círculo pelágico não usava capuzes, usava pele. A pele deles parecia sempre um pouco molhada. Desciam por degraus internos, que agora víamos, porque a abertura se alargou com a maré que recuava, carregando objetos em bandejas de cobre. Esculturas que não obedeciam à gravidade, búzios que cantavam sozinhos e pequenos sacos de tecido que pingavam escuro. Marcelo puxou-me para trás de um bloco, onde pudemos ver sem sermos vistos. Seus olhos corriam entre os vultos com uma mistura de horror e curiosidade fatal. Esse homem, ele apontou quase sem mover a mão, é o capataz de Belisário. E aquele com colar de espinhas é o próprio coronel. Belisário era volumoso, mas não tinha a vulgaridade dos novos ricos. Parecia um homem que aprendera a desprezar o mundo. O queixo proeminente. Nos olhos, aquela calma que precede a crueldade.
Ele ergueu as mãos e o murmúrio tornou-se canto, palavras que arranhavam o ouvido. E então, a água subiu pelo interior da abertura, não como maré, mas como se fosse puxada por dentro, formando uma coluna transparente. Dentro dela, sombras mergulhavam e subiam, numa dança que não era para os nossos olhos. Helena, Marcelo murmurou, se eu pedir para irmos embora, você me perdoa? Ele tremia, e vi no rosto dele a idade de todos os homens medrosos, e a coragem de todos os homens que ficam mesmo assim. Eu respirei e descobri que estava aprendendo a respiração há muito tempo. Se ficarmos, precisamos de um motivo melhor do que a curiosidade, respondi. Precisamos de um motivo que sobreviva a nós. Yara então falou, bem baixinho, como quem entrega uma herança. Eles não rezam, eles negociam. A maré baixa abre a boca. Eles alimentam a boca, e a boca promete que, quando a água cobrir tudo, a casa deles será no alto. Água cobrindo tudo? Engoli seco. Um dilúvio? Vários, disse Yara. Pequenos, como ensaios, até que o grande acorde. Belisário ergueu algo que reluzia, uma esfera de pedra, do tamanho de um crânio, com ranhuras como brânquias. A coluna de água vibrou. Os sinos sob o mar tocaram mais alto, e por um segundo, todas as vozes se calaram, até os pássaros do manguezal. Então, um rosto apareceu dentro da água. Não era humano, não era peixe. Era uma sugestão de rosto, como se a ideia de rosto tentasse lembrar como se faz olhos e boca. As pálpebras, quando se moveram, não piscaram. Ondularam. Senti a mente recuar, como uma mão que toca um ferro em brasa. Você já sentiu sua sanidade dar um passo para trás? É uma sensação ordenada. Primeiro recua, depois retorna, cambaleando, mais obediente do que antes. Aquilo nos olhou. E eu soube que a ilha não só sabia meu nome, sabia por que eu uso meu nome. Foi quando nos viram, não como humanos veem pelo movimento, como peixes pressentem. Um dos homens virou a cabeça devagar demais e fixou os olhos em nossa direção. Gritou. As vozes se quebraram. A coluna de água oscilou. Belisário não moveu um músculo, apenas apontou. 3 homens vieram na nossa direção, lâminas curtas nas mãos. Corram, disse Yara, e foi a única ordem que obedeci sem hesitar. Fugimos pelo adro escorregadio. O céu, que até então se continha, abriu num trovão longínquo. Os primeiros pingos caíram grandes, como se o céu tivesse poucas lágrimas. O professor perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos. Puxei-o pelo colarinho. Um dos homens escorregou e bateu a cabeça numa quina. O som me acompanha até hoje, mas os outros 2 vieram com uma calma terrível, como quem não precisa correr para alcançar. João Tigre apareceu quando menos esperávamos. Eu não falei dele? É porque ele era daquelas presenças que você só percebe quando faltam. Ex-soldado, braços como galhos de inga, ele nos seguira desde o porto, desconfiado de forasteiros em lugar de forasteiros. Agora, sem perguntar nada, entrou na nossa frente como uma porta que se fecha. O primeiro homem mordeu-lhe o ombro. Não mordeu de raiva, mordeu como um peixe morde, e João deu-lhe uma joelhada que o fez dormir em pé. O segundo ergueu a faca. João tomou-lhe a faca. Finalizaram-se numa economia de gestos que só quem já matou conhece. Vão! Ele gritou, e havia na voz dele um barulho de rio cheio. Eu encontro vocês no trapiche. Eu quis dizer não. Quis dizer que não deixaria mais ninguém do lado de trás. Mas Yara me empurrou com uma força seca. Corremos. O caminho pareceu se esticar como chiclete molhado. As árvores, antes amigas, rodopiaram feitas colunas de uma catedral derrubando-se. Por um instante, ouvi de novo os sinos. Agora mais perto, agora dentro. E pensei que a água estava aprendendo a falar o meu idioma. Ato 4. O orbe branquial. No trapiche, o motor da catraia tossiu. Tossiu de novo. Pegou. Marcelo, trêmulo, olhava para trás como se o passado ficasse fisicamente mais próximo quando desejamos fugir. Yara, firme no comando, conduziu a proa para um canal mais largo, onde a corrente corria como se um peito de gigante respirasse sob nós. Foi quando vi, na mão de Yara, escondida entre os panos da bainha, algo brilhava com opacidade própria, um reflexo que não vinha do sol. O que é isso? Perguntei sem rodeios. Yara pretendeu não ouvir, mas ela sabia que já era tarde. Abriu a palma.
A esfera de Belisário estava ali, pesada e silenciosa, sem o coro de pedra, mas com a presença de mar. Como ela a pegou, não sei. Talvez quando o mundo ficou confuso e os olhos deles ficaram nublados, talvez desde antes. O fato é que o orbe branquial, nome que surgiu na minha cabeça sem que ninguém o pronunciasse, estava conosco, se deixando estar. Por que trouxe isso? Marcelo sibilou aterrorizado. É o coração da invocação, é o anzol. Porque sem ele, a boca descansa, disse Yara. E com ele aqui, Belisário não chama ninguém hoje. Você já segurou algo que muda o peso do mundo? Eu não apertei a esfera, mas ela me apertou. Uma impressão que começou nas pontas dos dedos e subiu pelo braço, como água gelada, até os ombros e dali, a nuca. Por um segundo, vi alguma coisa. Uma cidade sob lamas, alinhada aos ventos de uma constelação que não existe mais. Criaturas que nadam com os olhos fechados porque não precisam de luz. Uma coroa que pesa não por massa, mas por memórias. Temos que devolvê-la, disse Marcelo. Mas não a eles. A quem então? Perguntei. Ao fundo? Ao lugar de onde não volta, respondeu Yara. E isso só existe quando dois mundos se cansam um do outro. Só abre em maré ínfima e vento de sudeste como hoje. Só fecha com palavra que não se fala e com sangue que não se desculpa. Palavra que não se fala? Repeti com amargura. Essa é a parte em que você revela que sabe a palavra. Ela não sorriu. Minha mãe sabia. E a mãe dela. Não é uma palavra. É uma renúncia. E tem preço. A chuva engrossou. O motor nos levou a uma reentrância cercada de árvores que tocavam o espelho d'água. Ali, a superfície tremia de modo diferente. Não de vento, mas de algo que palpita por baixo. Yara nos fez descer. A água, que antes fora lama morna, estava gelada como metal. O chão deslizava. O céu, baixo. No centro da clareira líquida, o orbe começou a emitir um som, ou melhor, a criar silêncio ao redor dos sons. Os pássaros calaram. A chuva, por instantes, caiu sem ruído. Aqui, disse Yara, e seu rosto já não parecia jovem. Aqui a boca dorme. Se dermos o anzol, ela adormece mais uma estação. E o preço? Perguntei. O preço é que a ponta da corda fica com quem oferece. Ela olhou para mim como quem pede perdão com antecedência. E essa corda procura de volta. Eu ofereço, disse Marcelo, num ímpeto que me comoveu. Eu trouxe você aqui. Eu pedi. Não, professor, disse Yara, ainda sem tirar os olhos da água. Você tem o olhar do curioso. O preço come melhor quem tem o olhar do narrador. Eu entendi. Não gostei, mas entendi. Há pessoas de quem as histórias se alimentam. Não porque mentimos, mas porque lembramos. E, lembrando, alimentamos o que quer ser lembrado. Ainda assim, peguei o orbe. O frio entrou pela palmada e se alojou atrás do externo. Pensei no meu nome. Pensei na minha mãe me chamando do portão. No meu pai ensinando a amarrar cordas. No meu primeiro texto impresso em tinta ainda fresca. Pensei se valia. Valia? Eu me ajoelhei. Yara segurou meu pulso com firmeza. Repita comigo, ela disse, e me ensinou a renúncia. Não era palavra, mas ritmo. Uma cadência que abre mão, que entrega, que recusa o retorno. Cada sílaba parecia arrancar uma unha, mas não do corpo, da vida que eu achava ser minha. Quando terminei, a água à frente tremeu de um jeito que eu jamais tinha visto. Não como quem recebe, como quem desiste. Estendi as mãos e deixei o orbe escorregar. Ele afundou rápido demais, um brilho opaco, um último suspiro de sinos no ouvido. E então, de novo, o som comum. Chuva, folhas, o motor ao longe engasgando. Pronto, disse Yara. Hoje, ninguém chama ninguém. A trilha de retorno foi uma manta de cansaço. Não falamos muito. Quando chegamos ao trapiche, João nos esperava, ombro sangrando, mas de pé. Sorria com metade dos dentes e todo orgulho. Achei que tinham me deixado para o jantar, brincou. Mas o jantar era eu. Quis chorar. Não chorei. A noite, então, foi só de recolhermos nossos pedaços e tentar alinhá-los de novo, como quem recompõe um vaso sem saber onde encaixar as lascas pequenas. Ato 5. O preço das palavras. No dia seguinte, as ruas de Belém pareciam outro lugar. Mais claras, mais leves, como depois de febre. Marcelo insistiu em queimar os papéis. Eu disse não. Ele chorou, o que me doeu mais do que os mosquitos.
Yara desapareceu sem adeus. Deixou uma fita azul com cheiro de rio na minha mala. João foi cuidar do ombro e, mais tarde, me trouxe um pacote de farinha, como se fosse remédio. Eu me sentei no quarto da pensão e comecei a escrever. Não com pressa, mas com fome. A história se organizava como um cardume, ora compacto, ora fugidio. As frases vinham com a maré. Às vezes deixavam conchas, às vezes carcaças. Escrevia a tarde inteira, a noite inteira, a madrugada que veio depois. E a cada página, a renúncia que eu fizera vibrava mais, como corda esticada demais. Quando o sol entrou pela janela com cheiro de feira, senti a primeira mudança. Não doeu. Foi uma leveza de lembrar um nome que já não era meu. Meu pai, o portão, a corda. Ficaram como fotografias que alguém guarda na casa errada. Não paniquei. Observei e continuei. O professor passou, trouxe café, deixou o dinheiro para a passagem. Vá, ele disse, os olhos fundos. Conte, mas por favor, não conte tudo. Não sei o que é tudo, respondi. E talvez seja isso que me salve. Você já tentou guardar uma história sem que ela te guarde também? No vapor de volta, as ondas batiam no casco em um compasso que, não sei porquê, parecia formar um nome. Não o meu, outro, muito mais velho. Dormi e sonhei com cidades respirando sob lama e com uma coroa que me fitava do fundo de um poço, não com maldade, mas com fome. Acordei com sal nos lábios. Em São Paulo, a redação me recebeu com a pressa de sempre. O meu editor leu as primeiras páginas e me olhou com aquela cara de quem não sabe se dá parabéns ou pede que eu procure ajuda. Isso é ficção, não é? Ele perguntou tentando rir. É reportagem, disse. É só que o entrevistado não gosta de janelas. Publicamos em partes como folhetim. Os leitores enviaram cartas. Algumas riram. Outras trouxeram histórias de família que eu jamais esperaria ouvir. Mulheres de pescadores que sonham marés. Homens que acordam com cheiro de peixe na garganta. Crianças que colecionam caramujos e falam com eles em línguas que aprendem sozinhas. O coronel Belisário sumiu. João me escreveu uma vez numa letra grande e torta, dizendo que andava dormindo docemente, sem mono nenhum me puxando. Marcelo do Norte enviou uma nota curta. Os sinos não tocaram no último Sudeste, por enquanto. Por enquanto. 2 palavras que são, ao mesmo tempo, bênção e ameaça. As mudanças em mim vieram como chuva fina. Um dia, notei que meus sonhos evitavam montanhas, preferiam mangues. Em outro, a água do banho parecia ficar mais tempo na minha pele. Outras pessoas não perceberiam. Eu percebia. Principalmente quando o vento virava de sudeste e o mundo inteiro parecia inclinar-se um pouco na direção de algum lugar que eu conhecia, mas não sabia apontar no mapa. Esse é o preço, disse Yara da última vez em que nos falamos, anos depois, numa carta que chegou sem carimbo. Você devolveu o anzol, mas ficou com a corda. Atos 6. Marés futuras. Você deve estar se perguntando, e o templo? E a coroa? E os homens do círculo? Eles desapareceram? Eles venceram? A verdade é simples e cruel. Os rituais não precisam vencer quando aprendem a esperar. O mundo muda, mas o fundo só envelhece quando quer. E, se você acha que está seguro porque mora longe do Marajó, lembre que a água não tem fronteiras, tem hábitos. Dizem que, anos depois, a lama engoliu o que restava do engenho de Belisário. Dizem que crianças acharam, numa vazante, um colar de espinhas tão antigo que não podia ser humano. Dizem que um homem branquíssimo, de sotaque estrangeiro, foi visto comprando búzios que cantam, em noites sem lua. Eu não sei. Eu escrevo. E escrevendo, devolvo ao mundo o que o mundo me empresta. Na madrugada em que terminei a versão final desta história, desci até a cozinha para beber água. A casa dormia. A cidade, quase. Foi então que ouvi. Não era vento, não era trem, não era vizinho. Eram sinos, abafados, profundos, estrangeiros. Vieram não do leste, nem do oeste, mas de baixo. Bebi a água inteira, encostei o copo na pia e ri. Não de alegria, de reconhecimento. Eu sei, sussurrei. Eu sei. E por saber, voltei ao quarto, sentei e comecei o texto que você acaba de ouvir.